O México se localiza na América do Norte, fazendo divisa com Arizona, Califórnia, Novo México, Texas e Guatemala. Ele também é banhado pelo Golfo da Califórnia e o Golfo do México. O México possui 32 estados, e alguns desses são Aguascalientes, Baja Califórnia Sul, Campeche, Chiapas, Cidade do México, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo. Constantemente, mas elas eram manipuladas para que ele sempre se reelegesse. Em 1910, nas eleições, Dias novamente foi eleito, porém seu opositor, Francisco Madero, conseguiu rebelar a população e assumiu com a promessa de realizar a tão esperada reforma agrária. Tal promessa, no entanto, não foi cumprida, agravando ainda mais a já péssima condição de vida dos camponeses. Liderados então por Emílio Zapata e Pancho Villa, eles iniciaram luta contra Madero, conseguindo tirá-lo do poder. Posteriormente, derrubaram também o seu sucessor, o general Huerta. Primeiramente, Zapata e Villa propunham a expropriação dos latifúndios, inclusive os pertencentes à igreja, para posterior divisão entre camponeses, o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que lhes haviam sido tomadas e a nacionalização das terras daqueles que fossem considerados inimigos da Revolução. Um tempo depois, nas eleições de 1914, o latifundiário Carranza, apoiado pelos Estados Unidos, foi eleito presidente. Sua principal promessa era a elaboração de uma nova Constituição, que de fato foi aprovada em 1917. A nova Constituição, aparentemente liberal, caracterizava-se por conceder ao Estado do direito de expropriar terras caso fossem utilizadas para benefício público, ao mesmo tempo que reconhecia os direitos dos índios sobre as terras de uso comum. No campo das relações de trabalho, criou-se o salário mínimo e determinou-se que a duração da jornada de trabalho seria de 8 horas. A nova Constituição, aparentemente liberal, caracterizava-se por conceder ao Estado do direito de expropriar terras caso fossem utilizadas para benefício público, ao mesmo tempo que reconhecia os direitos dos índios sobre as terras de uso comum. No campo das relações de trabalho, criou-se o salário mínimo e determinou-se que a duração da jornada de trabalho seria de 8 horas. Permitir que Carranza fosse bem-sucedido em seu governo, os Estados Unidos chegaram a invadir o território mexicano em uma tentativa de prender Pancho Villa. A morte de Zapata, assassinado em 1919, e de Pancho Villa, morto em 1923, foi um golpe duro para os camponeses. O governo norte-americano pressionava para que as reformas fossem implantadas rapidamente, a fim de evitar novos problemas. A Igreja Católica, por sua vez, exercia pressão sobre o governo, porque desejava recuperar o que havia perdido. Tudo isso levou ao processo revolucionário praticamente ao fim. Permitir que Carranza fosse bem-sucedido em seu governo, os Estados Unidos chegaram a invadir o território mexicano em uma tentativa de prender Pancho Villa. A morte de Zapata, assassinado em 1919, e de Pancho Villa, morto em 1923, foi um golpe duro para os camponeses. O governo norte-americano pressionava para que as reformas fossem implantadas rapidamente, a fim de evitar novos problemas. A Igreja Católica, por sua vez, exercia pressão sobre o governo, porque desejava recuperar o que havia perdido. Tudo isso levou ao processo revolucionário praticamente ao fim. Você sabia que as ruínas de Tulum foi a primeira cidade a ser arrasada pelos espanhóis na época da independência do México? As ruínas de Tunlum, além de serem um bom ponto turístico, são um sítio arqueológico correspondente a uma antiga cidade, Muralha Maia, que foi um dos principais portos da